Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Nesta videoaula eu venho explicar o conteúdo relacionado ao gráfico da função quadrática, que, para quem não sabe, uma função quadrática é toda função que tem essa forma: f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. E com isso, o gráfico de toda função quadrática é uma curva chamada parábola, que mais à frente eu vou mostrar como fica o desenho desse gráfico. Primeiramente, com relação aos coeficientes, o coeficiente mais importante para identificar o formato da parábola, para saber se ela vai estar para cima ou para baixo, é o coeficiente A. Então, se o A for maior que zero, a parábola fica com a concavidade voltada para cima. No caso, o gráfico da parábola vai ficar mais ou menos dessa forma. E sendo A menor que zero, a parábola fica com a concavidade voltada para baixo. Ou seja, aqui o A menor que zero, a parábola vai ficar com a concavidade voltada para baixo. Então, com relação ao vértice da parábola, ele é o ponto mais importante da parábola. Que, por exemplo, aqui nessa parábola, se a parábola abre para cima, o vértice é o ponto mais baixo, ou seja, aqui a parábola está abrindo para cima, o vértice é o ponto mais baixo da parábola, que no caso seria essa parte aqui. E se ela abre para baixo, o vértice é o ponto mais alto, que no caso seria esse ponto aqui. E para encontrar o vértice da parábola é usada a seguinte fórmula. Deixa eu anotar aqui. Vértice da parábola. Ele é formado pelas seguintes fórmulas: V igual a menos B dividido por 2A. Assim você vai conseguir encontrar exatamente onde está o vértice da parábola. Indo para a parte do coeficiente, onde eu vou explicar o significado do coeficiente C, ele exatamente mostra onde a parábola corta o eixo Y, porque o f de 0 é igual a C. Por exemplo, o f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 2, fazendo aqui o f de 0. Então aqui 0 ao quadrado seria 0 e 3 vezes 0 seria 0. Então sobraria somente o 2. Então o gráfico corta o eixo Y, nesse caso aqui cortaria no ponto 0, no x no 0 e o Y no 2. Agora partindo para a parte com relação à abertura da parábola, o valor de A também influencia a abertura da parábola. Por exemplo, quanto maior o valor de A, mais fechada será a parábola. E quanto menor o valor de A, mais aberta será essa parábola, Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 3 e f de x igual a 5x ao quadrado mais
2x mais 3. Então, como já falei anteriormente, quanto maior o valor de A, mais fechada será a parábola. Então aqui, como o valor de A é 1 e aqui o valor de A é 5, então nessa segunda parte o gráfico será mais fechado. Então agora vamos para um exemplo mais completo. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Aqui nós podemos observar que o A é igual a 1, B é igual a menos 4 e C é igual a 3. Então, como sabemos que o A é maior que zero, então a parábola abre para cima. No caso, mais ou menos ficaria dessa forma aqui, com a parte para cima. E como sabemos que o C é igual a 3, ela vai cortar o eixo Y no ponto 0,3. No caso seria mais ou menos essa parte aqui. Por fim, para encontrar o vértice dessa parábola, basta jogar na fórmula, que no caso aqui vai, como eu já falei anteriormente, vai ser V igual a menos B sobre 2A. Que fazendo isso vai ficar menos o valor de B menos 4, que no caso aqui menos com menos mais, aqui ó, na parte de cima vai ficar o 4 dividido por 2 vezes o A, que é 1. Então isso vai ser igual a 4 dividido por 2, 2. Então o vértice está, no caso essa parte aqui, a parte mais baixa, vai estar tocando o ponto 2. Então com isso concluímos que toda função quadrática possui um gráfico em formato de parábola, né? Como eu já mostrei anteriormente. E o coeficiente A determina a concavidade, se ela vai ser para baixo ou para cima. E a abertura também, né, da parábola depende do coeficiente A, que também vai determinar se a parábola vai ser mais aberta ou mais fechada. E o coeficiente C indica onde ela corta o eixo Y, como eu já falei anteriormente. E também o vértice da parábola representa o ponto máximo ou o ponto mínimo da função. Aqui no caso seria o ponto mais baixo da função, e como essa parábola de exentos, aqui seria o ponto mais alto da função. E é isso. Obrigado pela atenção.